aos poucos, desde uma arte super realista até uma estilização que só de bater o olho você já reconhece o game, grandes nomes da indústria se tornam cada vez mais característicos. Tanto em grandes sequências como Overwatch da Blizzard, ou até mesmo lançamentos de estúdios pequenos que levam um grande nome nas costas, como foi com Hades. Então, se grandes produções vão encontrar novos caminhos para se destacar, ainda mais em uma indústria tão diversa como essa dos games, a gente não pode deixar de lado um dos principais títulos que carregam uma arte magnífica, junto de uma jogabilidade extremamente complicada, mas recompensadora. Por isso, senhoras e senhores, peguem suas xícaras de chá e não assinem nada, porque no Revodox da semana a gente vai olhar mais de perto a arte de Cuphead. Se você já viu o primeiro episódio sobre a arte de Christian Bevery, sabe que a gente tem alguns comparativos e algumas linhas para ter um contraste. Justamente para destacar essa diferença e para orientar a nossa análise aqui, que eu escolhi um outro game, só que do gênero roguelike, e que também é um indie. Nesse caso, Hollow Knight, para justamente supor a leitura que a gente vai estar fazendo de Cuphead. Tá, eu sei que não é um shooter no estilo de Run and Gun como Cuphead, mas é um grande nome no estilo do Metroidvania, e que é uma geração próxima também. Então calma, que isso vai fazer sentido. Então, primeiras coisas primeiro, vamos para nossa bússola estética e entender o que está acontecendo. Vão ser dois valores diferentes. O primeiro, para definir realismo ou cartoon, e a segunda, uma divisão entre linha, render e manchas, para a gente ler melhor o estilo artístico. Mas antes de falar da arte de Cuphead, a gente precisa dar uma olhada nas referências do game e na forma de produção, que é o principal ponto de destaque. Não porque foi algo incrível e inovador, mas sim porque voltou para a forma de produção clássica, tanto animando os personagens à mão, quanto utilizando os prompts na vida real para dar um certo realismo caricato dentro do jogo, e que dá um ar nostálgico muito mais forte para a obra toda. Sem contar que a produção conta com 2 horas de trilha sonora feita exclusivamente para o game, com uma orquestra sinfônica de jazz para justamente imitar o estilo musical utilizado nas animações da década de 30, como Minnie the Moker, da Betty Boop, e que contava com a cantoria de Cab Calloway, um dos maiores nomes norte-americanos de jazz. Então, como a gente já pode ver, Cuphead não é só um game, mas uma viagem direto para o passado das animações clássicas, estilos artísticos icônicos e das músicas que criavam uma fluidez e vida mágica para tudo isso, unindo essa vida nas batidas do baixo, nos repasses dos trompetes e principalmente nas voltas suaves dos saxofones, para completar um ritmo muito mais suave e fluido, tanto no design quanto na narrativa. Então, antes da falada da jogabilidade, a gente vai para a animação. Assim como fala muito bem o canal Thomas King em sua análise sobre a animação de Cuphead, ser produzido no tempo de uns remete muito à fluidez com mais detalhes da animação clássica, tanto que os desenhos foram primeiramente produzidos à mão. Isso já mostra uma escolha diferente de produção desse jogo, que se destaca de outros que, por mais que tenham uma animação fluida, optam pelo digital. Mas qual que é a diferença? Por escolher esse caminho de animar no estilo clássico e antigo dessas produções, Cuphead também limitou sua paleta de cores com tons mais desbotados, para representar com a modernidade das cores a limitação técnica da época. Tanto que essa preocupação não é só por perfeccionismo. O jogo ficou reconhecido mundialmente pelo seu estilo visual e ainda marcou seu nome nos livros dos recordes por contar com mais de 50 mil diferentes frames em todo o jogo, sem contar que tem 30 chefes, o que também garantiu outro recorde para o estúdio. Viu? Aos poucos, só de conhecer mais a escolha de produções, a gente já consegue definir dentro da nossa bússola estética como que é o estilo gráfico do game, tendo referências clássicas, limitando o uso de cor. Sendo assim, vai se afastar do render e do realismo, optando pela escolha de linha com cores mais chapadas, indo para o cartoon, mas indo com uma referência muito forte de funcionamento do mundo real. Algo como se a Betty Boop se encontrasse com o estilo de pintura da era de ouro da Disney, a narrativa de Goosebumps, misturando álcool e uma viagem muito forte de ácido, jogos e aposta. Tá, eu sei que essa descrição pode ter sido um pouco pesada, mas a temática de toda a história também é. Tanto que a gente luta ao longo da jornada com vilões que são monstros caóticos, representações de vícios e desejos e principalmente o próprio diabo. Mas não é só monstros ou fases difíceis que o jogo se mantém, mas sim desse sentimento de nostalgia, cria muito bem nos jogadores, referenciando e muito as obras do gênero como Metal Slug, Sunset Riders e um sucessor mais moderno como Broforce.
O Run and Gun é um estilo bem clássico já dentro do mundo dos games, contando com esses grandes nomes e produções que ficaram marcadas na história. Mas Cuphead pegou um gênero já estabelecido e deu uma cara completamente nova para ele. Mas agora vamos para Hollow Knight. Por que comparar os dois, por mais que de gêneros diferentes? A gente precisa pegar estilos diferentes para justamente entender o contraste das escolhas artísticas por trás da obra que a gente está olhando. Por exemplo, como que eu sei que está muito claro o lugar que eu tô? Porque eu sei como que é quando está escuro. Isso serve para a arte também. Por isso as escolhas artísticas são tão diversas. Porque olhar só um ponto de vista, na verdade é um fator limitante. Seja para formar como que a gente desenvolve a arte, ou até mesmo em como que a gente consome o trabalho de outras pessoas. Mas no que Hollow Knight se destaca? Na utilização das luzes para justamente demonstrar pontos narrativos importantes, seja na construção do cenário ou até mesmo nos poderes e pontos de vida. E Cuphead utiliza o mesmo princípio dentro do contexto da obra, só que para dar destaque em pontos de interesse que também vão afetar a jogabilidade, seja nos itens rosas ou até mesmo nos nossos superpoderes e nos poderes dos nossos inimigos, para justamente indicar uma área que a gente tem que evitar. E a luta com o gênio da lâmpada, ao meu ver, é o melhor exemplo disso, tanto que mantém a imersão do jogador dentro do contexto dessas escolhas estéticas, mostrando que o jogo é uma obra de arte do início ao fim. Só que o ponto distinto dessas duas obras é justamente a construção das fases e de como interagimos com a história. Em Hollow Knight, não sabemos de onde viemos, mas vamos descobrindo conforme progredimos no jogo, que é uma abordagem que recompensa ainda mais, além do sentimento de superação das fases difíceis e dos novos monstros que a gente enfrenta. Já Cuphead, por outro lado, nos mostra os perigos e avisa ao jogador sobre o porquê das escolhas dos personagens, dando o sentido de todo o caminho que vamos trilhar e quem que é o vilão final, indicando também, por mais que por cima, o porquê que os outros inimigos que a gente enfrenta têm um visual tão cruel e principalmente porquê que o jogo decide colocar desafios tão adultos dentro da jornada do herói. Então é só na reprodução de um estilo dos anos 30 que o game se torna incrível? Não é só pelo simples fato de que Cuphead traz diversas referências que torna ele tão incrível, mas sim como que ele consegue ser um jogo indie e que ainda se destacou de uma forma tão gigantesca que chamou a atenção de grandes nomes da indústria de produções como os estúdios da Microsoft. Cuphead aplica muito bem o equilíbrio entre modernidade, amadurecimento narrativo e jogabilidade desafiadora, para criar uma obra atrativa dentro das tecnologias atuais, com uma história cativante pelo contexto realista dos vícios, sem tentar simplificar a trama, tornando o humor pastelão e muito menos tornando a história um besterol, mostrando que por mais que seja um estúdio pequeno, ainda dá para se destacar no mar dos gigantes AAA. Por isso jogar Cuphead não é só admirar uma obra magnífica, mas sim viajar pelo tempo em uma produção artística sublime e em uma jogabilidade tão fluida que você mal percebe que passou horas e horas. Mas não esqueça, don't deal with the devil.